Depois de 47 anos de uma teocracia ditatorial, o Irã parece finalmente à beira de uma contra-revolução, que pode derrubar o Ayatollah Ali Khamenei. O governo iraniano nunca esteve tão fraco. Crise econômica, milhões de pessoas pelas ruas e aliados destruídos. O Hezbollah basicamente acabou no Líbano. O Hamas perdeu quase toda a força que tinha desde 2023 e Bashar al-Assad, o maior fiador externo do regime iraniano, caiu no final de 2024. Estoques de mísseis destruídos e basicamente nenhuma defesa antiaérea depois da guerra contra Israel em 2025, e falta de água e comida, até para as classes média e média alta, assolam o país hoje. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que está acontecendo no Irã e dizer por que eu, pessoalmente, acho que a gente está vendo o fim do regime dos ayatollahs no Irã. Acompanha. Em 28 de dezembro de 2025, protestos começaram em 2 bazares centrais de Teherã. O motivo inicial era simples: a desvalorização do rial, a moeda local. Naquela época, era necessário R$1.400.000 para comprar $1. Além disso, em dezembro, o governo cortou subsídios à gasolina e encerrou um programa preferencial de câmbio que valorizava mais o dinheiro de quem importava produtos para dentro do país. Tudo isso fez subir o preço de tudo, mas especialmente de alimentos, gerando um descontentamento gigantesco na população. Em pouco tempo, os protestos que eram por causas econômicas se espalharam pelo país inteiro, em mais de 180 cidades e vilas, e assumiram também um caráter anti-regime. Já existe uma insatisfação muito grande no Irã há bastante tempo. O país não é uma democracia, tem eleições, mas elas são filtradas e manipuladas, todas as regras têm que passar pelo Corão antes de serem incorporadas à lei, as mulheres têm poucos direitos e a corrupção é endêmica em todos os níveis do Estado. O Irã é um país jovem, de população jovem, eu acredito inclusive que a maioria das pessoas nasceram depois da Revolução de 79 e são pessoas muito inteligentes, letradas e ambiciosas, só que elas estão subjugadas a uma ideologia completamente ultrapassada. Com os anos, as pessoas de lá estão ficando cada vez mais impacientes e tudo isso culminou para que agora, no começo de 2026, a gente visse os maiores protestos da história do país. Quando tudo começou a pegar fogo e as manifestações começaram a ter muita gente na rua, em 1º de janeiro vieram as notícias das primeiras mortes de pessoas que estavam protestando. As autoridades do país admitiram que 7 manifestantes morreram. E, no dia seguinte, Donald Trump afirmou que, se o Irã matar manifestantes pacíficos, ele vai pagar um preço alto. Vale notar que isso foi dito algumas horas antes da operação dos Estados Unidos na Venezuela. Mas o governo manteve a repressão. Em 13 de janeiro, o Ayatollah Ali Khamenei falou que os manifestantes têm que ser postos no seu lugar, dando sinal verde para que as forças de repressão do país usem mais agressividade contra as pessoas na rua. A pressão continuou subindo, e o príncipe herdeiro da monarquia do Irã, que foi derrubado em 79, o Reza Pahlavi, que está exilado nos Estados Unidos, começou a gravar vídeos e mandar mensagens para a população do país dele, pedindo mais protestos, e falando que ele está pronto para assumir o poder caso os ayatollahs caiam. O governo iraniano respondeu bloqueando a internet e bloqueando ligações internacionais, basicamente isolando do mundo seus mais de 90 milhões de habitantes. Além disso, começaram ameaças de que quem se manifestasse poderia sim ser condenado à morte. O governo do Irã afirmou que vandalismo e depredação contra bens públicos são vistos como uma guerra contra Deus. Como lá é uma teocracia, ou seja, um país governado por Deus através dos líderes religiosos, toda a propriedade do Estado está sendo tratada como propriedade de Deus pelo regime. E eles estão alavancando isso, para usar a culpa religiosa contra as pessoas e para tentar controlar melhor as manifestações. Ativistas dizem hoje que desde 28 de dezembro mais de 544 pessoas morreram nas manifestações do país, e mais de 10 mil foram presas. A pressão é gigantesca, e a atenção internacional está toda voltada para o Irã. Mas será que o regime pode mesmo cair? Eu, pessoalmente, acredito que sim. É até perigoso a gente falar isso, mas eu acredito que sim. É verdade que nos últimos anos tiveram várias manifestações no Irã, e elas não mudaram nada. Mas, dessa vez, é um pouco diferente. A cada manifestação, o povo iraniano parece ficar mais irritado, mais cansado e mais impaciente por mudança. Além disso, hoje a gente vê uma tempestade perfeita para a derrubada do regime do país. Como mostra um artigo bem bom do The Atlantic que eu li para fazer esse vídeo, tem 5 coisas principais que são necessárias para uma revolução acontecer. Uma crise fiscal, que a gente vê muito bem no Irã, elites divididas, que a gente também vê no Irã, oposição organizada, que é o que a gente tem na figura do Shah Reza Pahlavi, uma narrativa convincente de resistência, que deve ser a coisa mais fácil de escrever, levando em conta como o governo dos ayatollahs governa o Irã, e um ambiente internacional favorável, que a gente também vê. O que acontece agora no Irã é muito parecido com o que aconteceu na década de 80 na União Soviética. Não tem mais ninguém convencido de que eles estão seguindo o caminho certo. Algumas pessoas ainda apoiam o regime, mas é porque elas ganham dinheiro e privilégio com isso. Praticamente ninguém no país realmente acredita que, mantendo os ayatollahs no poder, o Irã vai estar seguindo o melhor caminho para o seu futuro. Vale mencionar também que esses protestos começaram com comerciantes de bazar, que são uma classe muito importante no país persa.
Eles estiveram muito presentes na Revolução de 79, que colocou os ayatolás no poder, e foram os fiadores políticos e econômicos de grande parte desse regime. Mas agora, eles estão do outro lado. Então, para mim, o governo deve cair esse ano sim. Mas isso depende de uma intervenção dos Estados Unidos e/ou de Israel. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou para repórteres no Air Force One esse domingo que o governo dele está olhando cuidadosamente o que acontece no Irã e que ele tem à disposição dele várias opções militares para intervir. Ele deve tomar uma decisão final depois da reunião sobre o assunto agora na terça-feira. Já Israel se diz em estado de alerta máximo em relação ao que acontece no Irã. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teve uma ligação com Marco Rubio para combinarem uma possível intervenção no país persa. Mas o principal fator que me faz acreditar que Estados Unidos e Israel podem intervir e o regime pode cair é por que não? Isso mesmo, se você é os Estados Unidos ou Israel, não tem muitos motivos que eu consigo ver hoje para não fazer isso. O Irã é de longe o maior gerador de instabilidade no Oriente Médio, há décadas. E ele não é o maior inimigo só dos Estados Unidos e de Israel na região. Ele também é inimigo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do novo governo da Síria e até de países árabes na África, como Marrocos e o Egito. Ou seja, derrubar o regime dos ayatolás ia resolver um problema de muita gente, mesmo que eles não admitam isso. Mas pode ter certeza que se o regime do Irã cair, vai ter festa em Damasco, vai ter festa em Abu Dhabi, vai ter festa em Riad e em vários lugares ali em volta. Além disso, o domínio dos ayatolás sobre o Estreito de Hormuz, que é uma rota importantíssima por onde passa grande parte do petróleo e do gás do mundo, incomoda muita gente e gera instabilidade para o mercado energético global. Colocar um governo simpático ao Ocidente no Irã ia mudar muito o jogo geopolítico também no Oriente Médio. Primeiro porque, basicamente, o país que é o maior inimigo dos Estados Unidos e de Israel na região ia se tornar um dos seus maiores aliados. E também porque a China e a Rússia são grandes parceiros do governo atual do Irã. Uma mudança como essa ia basicamente tirar duas potências hostis aos interesses ocidentais da região. Além disso, tirar o Ayatollah hoje ia ser muito mais fácil do que há um tempo atrás. O Irã não tem mais defesas antiaéreas, o programa nuclear bilionário deles foi totalmente destruído, basicamente eles estão à mercê de qualquer ataque externo. Como eu falei antes, eles não têm mais aliados e a Rússia e a China não iam vir militarmente ao socorro deles, mesmo que haja uma invasão americana. O Ayatollah Ali Khamenei só não sofreu um bombardeio mortal de Israel no ano passado porque o presidente Donald Trump não permitiu que isso acontecesse. Ele vetou a ideia. Eles sabiam a localização exata de onde ele estava escondido e estavam mirando já. Era só apertar o botão. E eu acredito que agora ele não hesitaria de novo, ainda mais com a faca ainda afiada depois da intervenção na Venezuela. Mas, indo contra tudo isso que eu acabei de falar, a gente não pode acreditar nessas coisas cegamente também. Como eu falei, ondas anteriores de protestos já aconteceram no país e não levaram a nenhuma mudança significativa no Irã. Além disso, eu falo que as ditaduras são sempre mais resistentes do que a gente imagina. Que as forças militares do Irã estão juntas, muito juntas ainda. Nenhum comandante sênior de nenhuma força iraniana sequer criticou o Ayatollah Ali Khamenei. E o regime ainda tem como controlar um pouco o mercado. Se eles voltarem com o sistema de câmbio antes, eles conseguem diminuir um pouco o preço dos alimentos em curto prazo e isso ia dar uma esfriada nos ânimos das pessoas. Mesmo que não totalmente. E finalmente não adianta ter só promessas, os manifestantes precisam de algo concreto para acreditar. Eles precisam entender o que vai acontecer depois que eles vão tirar esse governo, porque aí isso pode mover até os indecisos pro lado deles. Não dá para acreditar só que uma figura mítica ou uma pessoa vai motivar esse tipo de coisa. Tem que ter um plano. Até porque sem isso a instabilidade no Irã ia tomar conta. Mas apesar de tudo isso, e agora indo contra de novo o que eu acabei de falar, mesmo que o regime do Irã consiga resistir a essa onda de protestos, o governo dos Ayatollah já está praticamente morto. Falta só enterrar. Eles não têm aliados, eles não têm economia, eles não têm legitimidade, eles não têm apoio popular e eles não têm coesão ideológica nem mesmo entre as pessoas dentro do governo. E agora que ele desistiu de vez de ganhar o Nobel da Paz, o Donald Trump deve estar pensando seriamente em derrubar mais um governo hostil aos Estados Unidos ainda em janeiro de 2026. Mas a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve, manda pra alguém. Quanto mais esse canal crescer, com mais regularidade eu vou poder trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Até o próximo vídeo e abraço!